Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, com referência às bem-aventuranças. Hoje nós vamos entrar na nossa primeira bem-aventurança, ou seja, bem-aventurado os humildes de espírito. Mateus capítulo 5, verso 3. Por que Jesus fala, bem-aventurado os humildes de espírito? Qual é a razão pela qual Cristo aponta para que os humildes de espírito sejam bem-aventurados? A resposta é simples e bem prática. Jesus está tratando duas coisas. Primeira, a visão errada sobre o ser bem-aventurado. E a segunda é o que realmente significa ser humilde de espírito. Então vamos ver? Primeiro, a visão errada do mundo diz que os ricos são os bem-aventurados. A condição exterior é invejável. Quero dizer aqui que Deus não é contra a riqueza. O grande problema é o amor que nós colocamos na riqueza ao invés de amar a Deus e amar ao próximo. Esse é o grande problema. Então, muitos invejam a pessoa que é bem financeiramente, que é rica. Então, a visão errada que os ricos são bem-aventurados, Cristo está tratando isso. E essa condição de riqueza, muitas das vezes, é invejável. E a segunda, ser humilde de espírito não é espiritualidade. Eles reconhecem sua pobreza espiritual e clamam. Então, a pessoa que é humilde de espírito, ela não está querendo ser santa demais da conta. Ou seja, ela reconhece o seu estado de pobreza espiritual, ou seja, o seu estado pecaminoso, e elas clamam por perdão, por restauração, por conversão. E isso nós podemos ver através das Escrituras Sagradas. Em Isaías capítulo 6, verso 5, o profeta Isaías diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então ele está vendo a sua real necessidade de restauração espiritual, porque ele era pecaminoso e habitava no meio de um povo também que vivia em pecado. E também, em Lucas capítulo 18, verso 13, o publicano, estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, ó pecador. Ou seja, ele estava batendo no seu peito e dizendo: tem misericórdia de mim, sou pecador, perdoa os meus pecados, apaga as minhas transgressões, porque eu sou miserável pecador. Então, o bem-aventurado, os humildes de espírito, ele reconhece o seu estado, que ele precisa de Deus para lavar e purificar ele de todo pecado, mediante o sangue de Cristo Jesus, que foi derramado naquela cruz. Eles são de um espírito quebrantado e contrito e totalmente temente diante da palavra de Deus. Perceberam sua total incapacidade e não esperam nada de si mesmos, mas esperam tudo de Deus. Ou seja, ele olha para dentro de si e ele diz: olha, eu pequei. Então ele se quebranta, ele se prostra diante do Senhor com o coração arrependido e contrito e percebe a sua total incapacidade de olhar para Deus, que é santo, puro, e eles não esperam nada de si mesmo, mas são totalmente dependentes da vontade, do perdão e da justificação que vem de Deus. Em Romanos capítulo 7, verso 24, e o verso 25, a primeira parte diz assim: desventurado o homem que sou, ou seja, infeliz o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, está morto em seus delitos e pecados. Aí ele responde: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor.
É Ele que nos lava, nos purifica e retira o corpo da morte da nossa vida. Então Paulo, ele fala justamente isso, esse estado de humildade espiritual. Reconhecer que é totalmente pecador e carente da salvação, do perdão e da justificação que vem de Deus. Mas o que é o orgulhoso de espírito? Então nós estamos falando bem-aventurados humildes de espírito. Para que você tenha noção o que realmente é ser humilde de espírito, nós vamos olhar o que é ser orgulhoso de espírito. É aquele que não dá seu braço a torcer, está sempre com razão e não se reconhece a si mesmo como pessoa comum, capaz de erros e acertos. Ou seja, ele acha que ele é santo, puro e não depende nem de Deus e nem de ninguém. Não precisa do perdão e nem da justificação, porque nunca erra. Ele está sempre certo e sempre julga o outro que é pecador, o outro que é miserável. Então, esse é o orgulhoso de espírito. E o texto da palavra de Deus aponta para isso. Lucas capítulo 18, verso 11 e 12. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então você vê a arrogância, o orgulho do fariseu, dizendo que ele era santo e o publicano era o pior dos pecadores. Então esse é o orgulhoso de espírito. Qual é a riqueza dos humildes de espírito segundo a palavra de Deus? Em Mateus capítulo 5, verso 3 diz isso: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, verso 13. Ou seja, a riqueza dos humildes de espírito está aqui. Tão somente deles é o reino dos céus. Ou seja, a completa salvação, a vida eterna e todas as bênçãos decorrentes da fé em Cristo. Da fé em Cristo Jesus como Rei, Senhor e Salvador. Por isso são declarados por Cristo que são os bem-aventurados. Então a herança ou a riqueza dos humildes de espírito que se declaram e que são verdadeiramente humildes de espírito, porque são pecadores e carecem do perdão, da salvação e da vida eterna que vem de Deus, a riqueza deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Vejamos o que Jesus diz a respeito da igreja em Laodiceia e Esmirna, no livro de Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 3, versos 16 e 17, fala da igreja de Laodiceia. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, a igreja de Laodiceia achava que era rica e abastada, e não precisava de mais nada. Mas Jesus diz: você não sabe que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu, porque eram orgulhosos espiritualmente. E a igreja de Esmirna: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ou seja, Jesus está mostrando que a igreja de Esmirna era pobre de espírito, mas ela era rica na presença de Deus. Então o que Jesus está mostrando aqui? A arrogância, o orgulho espiritual e a pobreza espiritual, mas a riqueza na presença de Deus. Ou seja, Jesus está ensinando. Essas duas passagens mostram, respectivamente, como alguém pode ser pobre, embora se julgue rica, e como pode ser rica em meio à sua pobreza. É isso que Jesus nos ensina. Ou seja,
Jesus contempla a insensibilidade da igreja de Laodiceia devido ao seu orgulho e se regozija com a igreja de Esmirna devido à sua conduta de reconhecer sua vida dependente de Deus, do perdão e da justificação que vem de Cristo Jesus. O que aprendemos nesta bem-aventurança? Ou seja, o que nós aprendemos sobre bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus, dos céus? Nós aprendemos justamente que Jesus ensina que o orgulho nos afasta gradativamente do amor de Deus. Religiosidade não significa vida no altar, mas o reconhecimento de nossa fraqueza, da vida alheia ao conhecimento de Deus, o arrependimento e a busca pelo perdão leva-nos para mais perto do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então nós temos que deixarmos de sermos orgulhosos espirituais, vivendo uma falsa religiosidade e reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador, nos rendendo aos seus pés como humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então nós aprendemos hoje que bem-aventurados os humildes de espírito, o porquê? Porque reconhecem o seu erro e buscam pelo perdão. Os orgulhosos de espírito acham que são santos demais e não precisam de mais nada. Qual é a riqueza dos humildes em espírito? O reino dos céus. O que Jesus ensina a respeito da igreja de Laodiceia e Esmirna? A arrogância e o orgulho espiritual e a sensibilidade de reconhecer que é pecador em Esmirna. O que aprendemos nessa bem-aventurança? Que nós somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor, graças te damos, ó Pai. Trata isso na nossa vida. Tira toda arrogância, todo orgulho, todo esfriamento espiritual. Tira, Senhor Deus, toda falsa religiosidade, achando que nós somos santos demais. Nós somos pecadores e precisamos de cada dia estar mais perto de Ti para nos lavar e nos purificar de todo pecado, de todo mal, para sermos verdadeiros cidadãos do reino dos céus. Trabalhe isso em nosso coração. Aviva a nossa vida, Senhor. Livra-nos de toda arrogância e orgulho, para que possamos viver para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Abençoe cada família. Se alguém está enfermo, espiritual, psicológico ou sentimental, coloca a Tua mão de cura, de libertação e restaura vida por vida. É a nossa oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.